A primeira vez que eu vi uma faxineira sendo algemada na porta de uma mansão milionária, confesso. Por um segundo, também achei que ela fosse culpada. As câmeras gravando, os repórteres gritando perguntas, a esposa do empresário apontando o dedo na cara dela e chamando de criminosa. Qualquer um que passasse na rua acreditaria que aquela mulher era o próprio veneno do escândalo. Mas ninguém ali sabia, nem sequer imaginava, que aquela faxineira era a única pessoa que realmente estava tentando salvar aquela família inteira de algo muito maior do que um simples erro doméstico. Algo tão sujo, tão planejado, tão silencioso, que vinha sendo construído há anos, escondido atrás de lustres de cristal e risadas impecáveis de gente rica. Só que essa parte da história, a parte verdadeira, começou horas antes, quando todo mundo achava que aquele seria apenas um aniversário milionário típico, grande, exagerado, e cheio de gente que só aparece onde há champanhe caro e fotografias profissionais. A mansão Monteiro brilhava como se fosse capa de revista. As mesas estavam alinhadas perfeitamente, o jardim tomado por arranjos enormes de flores raras e garçons. Andavam de um lado para o outro com bandejas prateadas que pareciam refletir o próprio sol. Enquanto isso, lá dentro, onde ninguém tirava fotos, onde nenhum convidado se importava em olhar, a faxineira Luana esfregava o chão da cozinha com um uniforme azul gasto e tênis velhos que machucavam o calcanhar. Ela limpava em silêncio, como fazia todos os dias, enquanto a patroa menos Dona Renata menos gritava ao telefone, exigindo que o aniversário da filha fosse impecável. Renata tinha essa habilidade de transformar qualquer detalhe em uma ameaça. Se esse aniversário não sair perfeito, metade dessa gente está na rua. Com o celular tão apertado na mão que parecia prestes a estrangular alguém com os dedos. Luana abaixou a cabeça, como sempre, fingindo que não era com ela, mas por dentro, o pensamento que latejava era outro. Se eles soubessem o que eu já vi nessa casa, naquele mundo onde ninguém olhava duas vezes para quem limpa o chão, ela via tudo, escutava tudo, registrava tudo. Na sala, Augusto Monteiro, o milionário, descia as escadas com uma expressão que carregava noites mal dormidas. A filha de 8 anos, Helena, estava muito doente. Doente demais para o que os médicos chamavam de problema emocional. Augusto sabia que tinha algo errado ali, mas não conseguia entender o que. Toda vez que perguntava sobre os remédios, Renata desviava, a nova babá ficava tensa, e o médico particular desconversava. Era como se ele estivesse cercado por respostas falsas. Quando Augusto passou pela cozinha, ele ouviu a esposa gritando com alguém, e parou ali na porta por um segundo, observando. Renata apontava o dedo na cara de Luana, como se a mulher fosse um objeto descartável. Se eu ver você perto da mesa do bolo, você está demitida na hora. Gente como você só sabe estragar tudo. Luana murmurou um sim, senhora. Mas os olhos dela diziam outra coisa. E Augusto percebeu. Por um segundo, ele percebeu. Mas como sempre, ele virou e foi embora. Era mais fácil fingir normalidade do que enfrentar o caos. O médico da família chegou mais cedo do que o combinado. Tinha uma postura estranha, uma calma falsa, uma pasta de couro que parecia pesada demais. Subiu direto para o quarto de Helena acompanhado da babá nova, Letícia. Luana observou os dois subindo as escadas com um desconforto que apertava o estômago. Na noite anterior, ela tinha encontrado uma embalagem de remédio no lixo do banheiro de serviço. O rótulo estava rasgado, mas havia uma etiqueta minúscula, escrita em inglês, com um nome que ela não conseguiria pronunciar mesmo se tentasse. Não era nenhum dos remédios que os médicos tinham mencionado na casa. Ela tentou ignorar na hora, tentou fingir que não era problema dela. Mas o rosto pálido de Helena a perseguia desde então, do lado do forá. A equipe de filmagem preparava câmeras escondidas no jardim menos Renata tinha transformado o aniversário da própria filha em oportunidade de marketing. Influenciadores chegavam como moscas. Sorrisos falsos invadiam a entrada da mansão enquanto funcionários corriam tentando organizar tudo. Luana, depois de guardar o balde, entrou no quartinho apertado onde deixava sua mochila e seu caderno velho. Era ali que ela anotava tudo que não podia contar para ninguém. Conversas estranhas, objetos fora do lugar, datas, frases soltas. Era o jeito dela de sobreviver àquele ambiente. Era o jeito dela de se manter sã. Foi então que tudo começou. Passos apressados ecoaram no corredor. Luana apagou a luz do quartinho e encostou à porta. Pela fresta, ela viu o médico e Letícia parados bem ali, achando que estavam sozinhos. Hoje, tem que dar certo. Você me prometeu que depois disso, a herança vai ser nossa, sussurrou o médico. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Luana.
Letícia respondeu com uma voz fria, calculada. Relaxa, doutor. Depois do hold. Ninguém vai desconfiar de nada. Vai parecer uma fatalidade. Luana sentiu a garganta secar. Fatalidade. Herança. Dose. Ela entendeu. E ao mesmo tempo não queria entender. Mas quando o médico continuou, a dose já está separada. Ela soube que Helena estava em perigo real. Perigo mortal. Quando os dois se afastaram, ela ficou ali por alguns segundos, tentando não desmaiar. Seu coração gritava para correr, mas sua consciência dizia outra coisa. E se eu for a única pessoa que pode salvar essa menina? Ela saiu devagar, carregada de medo e coragem. O salão estava sendo preparado para fotos. Os convidados chegavam, crianças corriam pelo jardim. Tudo parecia mágico aos olhos de quem não sabia que aquela mansão era uma bomba prestes a explodir. E é aqui, antes de continuar essa história, que eu peço uma coisa importante. Se você gosta desse tipo de narrativa intensa, cheia de viradas, de coração acelerado, se inscreve no canal agora. Isso mostra para o YouTube que vale a pena entregar essas histórias para mais pessoas. E ajuda demais o meu trabalho. Então já clica aí e vem comigo. Agora respira fundo, porque daqui para frente as coisas só pioram. O primeiro acidente do dia aconteceu quando um garçom tropeçou no cabo do som e quase derrubou a mesa de doces inteira. Convidados gritaram Renata Sertiu, e ninguém percebeu a faxineira parada na porta de vidro, observando tudo como quem vê o futuro desmoronando. Ela precisava agir. Mas como? Como contar a verdade sem ser acusada de louca? No meio desse caos, Luana decidiu subir escondida para o corredor dos quartos. Era a única forma de confirmar o que tinha ouvido. Mas quando colocou o pé no segundo andar, o silêncio era tão pesado que parecia gritar alerta. Agora, antes da festa, assim ninguém desconfia. Ouviu alguém dizer dentro do quarto da menina? O coração dela quase parou. Ela encostou o ouvido na porta. O médico continuava. Ela vai parecer cansada. É normal. E depois, na hora do parabéns, a gente completa a dose. Foi nesse instante que o chão rangeu debaixo dela. Letícia abriu a porta rapidamente, farejando perigo. Quem está aí? Luana se escondeu atrás da cortina. Sentiu a respiração prender. Letícia se aproximou tanto que o perfume adocicado invadiu o nariz de Luana, como uma ameaça. Eu sei que tem alguém ouvindo, sussurrou a babá. Mas Renata gritou lá de baixo e Letícia correu escada abaixo. Luana quase caiu de joelhos. Ela entrou no quarto. Helena estava tão fraca que parecia feita de vidro. Murmurou, com voz arrastada. A Letícia fala que eu sou fraca, que eu vou descansar para sempre. A alma de Luana tremeu. Ela encontrou um copo de suco pela metade com um cheiro estranho. Viu a caixa de remédio na mesa e guardou tudo na bolsa. Precisava provar o que estava acontecendo. Mas então, o celular de Letícia, deixado carregando na cômoda, menos vibrou com uma mensagem. Fase 1 concluída. À noite, terminamos. Herança garantida. Foi nesse momento que Luana tomou a decisão que mudaria tudo. Ela tirou fotos de tudo e, quando ouviu passos pesados subindo a escada, correu para o banheiro a Pertidole. Ela não tinha mais como voltar atrás. E o que viria a seguir não seria apenas uma revelação. Seria guerra. Luana saiu do banheiro devagar, sentindo as pernas bambas, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar do peito. O corredor parecia girar. O ar pesava. Tudo parecia mais escuro do que deveria. Ela sabia que tinha minutos, talvez segundos, antes que alguém percebesse que as coisas do quarto tinham sido mexidas. Precisava descer. Precisava encontrar Augusto. Precisava avisar alguém. Mas quem acreditaria nela? A faxineira invisível, que todo mundo tratava como mobília, a mulher que ninguém cumprimentava, que ninguém via, que ninguém ouvia. Quando colocou o pé no primeiro degrau da escada, uma sombra se moveu no fim do corredor. O médico. Ele surgia de uma porta lateral, ajeitando o jaleco e segurando a pasta. Olhou para os lados com uma atenção exagerada. Se esse suco fizer efeito antes da festa, melhor para mim, murmurou, como se estivesse satisfeito com a situação. A frase caiu sobre Luana como água gelada, mas ela disfarçou. Fingiu que estava apenas empurrando o carrinho de limpeza. O médico a chamou. A voz seca. Você aí. Preciso de toalhas limpas na cozinha. Ela sentiu, com a cabeça baixa, mas por dentro querendo vomitar. Ele achava que ela não tinha visto nada. E essa falsa segurança podia ser sua única chance. Quando finalmente conseguiu chegar ao térreo, o barulho da festa começava a tomar conta da casa. As músicas infantis ecoavam,
Convidados chegavam sorrindo. Crianças brincavam no jardim como se não houvesse um monstro à espreita. O cheiro de brigadeiro, bolo, flores caras, tudo parecia zombar do que estava acontecendo lá em cima. Foi nesse momento que uma mão agarrou o braço dela, puxando com firmeza. Luana quase gritou, mas congelou quando viu quem era. O homem misterioso das câmeras. Ele estava ali, de verdade, bem na frente dela, como se tivesse brotado das sombras. Um terno escuro, expressão séria, olhos atentos, postura de quem não estava ali por acaso. Preciso falar com você, ele disse, num tom que não permitia recusa. Luana sentiu o corpo estremecer. Ele olhava para ela como se soubesse tudo, como se tivesse assistido a sua vida inteira de camarote. O desespero subiu pela garganta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele completou. Se você disser uma palavra errada, para a pessoa errada hoje, Falkmore. A frase atravessou o peito dela como um tiro silencioso, mas ele continuou, sem tirar os olhos dela. Se disser para a pessoa certa, você salva uma vida. Luana engoliu seco, a pele arrepiava, o medo queimava. E ele deu o golpe final. Eles sabem que você viu. As palavras ecoaram tão fundo que ela sentiu as pernas fraquejarem. Eles sabiam? O médico? Ah, babá, Renata. Ou alguém pior. Quem são eles? Ela murmurou, a voz falhando. O homem aproximou o rosto, apenas o suficiente para que ela sentisse a força de sua seriedade. A família Monteiro tem inimigos dentro da própria casa. E então, ele se afastou, desaparecendo entre os convidados como se fosse feito de fumaça. Luana ficou ali, paralisada, tentando entender o que aquilo significava. Ela precisava juntar coragem e contar tudo a Augusto, custasse o que custasse. Mas antes que desse um passo, Renata entrou na cozinha com um rosto duro, os olhos estreitos, o salto batendo no piso como um martelo de sentença. Alguém mexeu na mesa do quarto da Helena. Ela disse com a voz afiada. Eu quero saber quem foi. O silêncio tomou a cozinha inteira como se tivesse sugado todo o oxigênio do ar. Garçons, cozinheiras, auxiliares, todos pararam. Renata olhava um por um com um olhar cruel de quem podia destruir vidas com um movimento do queixo. E então, como numa cena ensaiada, Letícia entrou atrás dela, segurando o celular com força, os olhos semicerrados. A máscara perfeita da serva falsa. Ela estava lá, disse Letícia, apontando diretamente para Luana. Eu ouvi passos no corredor. Era ela. O golpe veio tão rápido, tão certeiro, que Luana sentiu o corpo inteiro gelar. Todos os olhares se viraram para ela. Renata avançou, como quem encontra um rato. Você subiu hoje no andar de cima. Antes que pudesse responder, Augusto entrou na cozinha, pálido, nervoso, com um semblante destruído. Renata, a Helena não está bem. Pela primeira vez naquele dia, a máscara da esposa trincou. Só um pouquinho, mas trincou. O médico, vendo o momento crítico entrou em cena. Isso é normal. Festa estressa a menina. Ela sempre fica assim. Luana observou a troca de olhares. E o estômago queimou. Eles estavam todos sincronizados naquela mentira. Foi então que ela viu o homem das câmeras outra vez no canto da cozinha. Ele mexeu a cabeça discretamente, como quem disse. Agora, Luana deu alguns passos, fingindo pegar um pano, e saiu da cozinha. No corredor lateral, o homem a puxou pelo braço. Você acha que isso é só um médico fazendo besteira? Não é. Tem gente poderosa nisso. Gente que faria o que fosse preciso para que ninguém descubra. Luana tremia. Por que eu só limpo o chão? Justamente por isso ele respondeu. Eles nunca te viram. Nunca te notaram. Nunca imaginaram que você poderia ouvir, ver, registrar. Invisíveis são perigosos. Invisíveis são perfeitos para quebrar esquemas. As palavras dele cortavam fundo. Dores antigas pulsavam. Ela tinha passado a vida inteira sendo tratada como se não existisse. E agora, justamente por isso, era a única que poderia salvar aquela criança. O homem abriu o bolso e tirou um envelope amassado, entregando a ela com uma expressão séria demais para ser ignorada. Isso estava sendo desviado da empresa. Eu precisava de alguém que tivesse coragem para enxergar o que estava bem na frente de todo mundo. Luana abriu o envelope. Fotos e documentos, conversos, impressos, pagamentos secretos, entradas e saídas de dinheiro, mensagens criptografadas. E no centro de tudo, um nome que atravessou seu corpo como gelo e fogo ao mesmo tempo. Renata Monteiro.
Seguro de vida em nome de Helena, com Renata como única beneficiária. Pagamentos a clínicas clandestinas. Consultas escondidas. Doações suspeitas. Viagens que Renata nunca contou ao marido. E no final da papelada, um documento que fez o mundo girar diante dos olhos de Luana. Histórico do laboratório da clínica ilegal. Com o item sublinhado teste pediátrico. Aprovado por RM. Luana fechou os olhos. Uma mistura de raiva e pavor subiu como uma onda ardente. Renata não era apenas cúmplice. Renata era a peça central. Era a mente principal. Era a cobra de sangue frio. Antes que pudesse reagir, Letícia apareceu no fim do corredor como quem fareja segredos. O que vocês dois estão fazendo tão escondidinhos? Disse ela, cruzando os braços. Luana escondeu o envelope atrás do corpo. Letícia sorriu de canto. Veneno puro. Então era você que fuçava no quarto da menina, né? Deveria ter ficado no seu lugar. Faxineirinha. Os olhos dela brilharam com maldade. Davi. Só agora Luana ouviu o nome. Encostou no braço dela. Corre. E ela correu. O coração batendo tão rápido que parecia quebrar as costelas. Desceu as escadas como quem foge de um incêndio invisível. O hall estava cheio. Música, risadas, flashes de celular. As pessoas gargalhavam enquanto lá dentro vidas eram negociadas como moedas. Luana respirou fundo. Viu Helena descendo com Letícia, fraca, pálida, quase desmaiando. A menina olhou diretamente para ela. E foi como se alguém cravasse um espinho no peito de Luana. O olhar dizia tudo. Me ajuda. Ela atravessou a festa como se abrisse caminho num mar de gente cega. Chegou até Augusto, que falava com um investidor. A voz dela saiu firme, mesmo tremendo por dentro. Senhor Augusto, eu preciso falar com o senhor agora. Ele tentou afastá-la. Luana, agora não. É sobre a Helena. A frase paralisou o pai. O investidor recuou discretamente. Luana continuou, sem respirar. A sua filha não está doente. Estão fazendo isso com ela. Augusto empalideceu como se o próprio mundo tivesse rachado em sua frente. Renata ouviu e veio avançando como uma tempestade. O grito dela cortou o salão. O que você acha que está fazendo, sua louca? Convidados olharam. Câmeras viraram. Silêncios se abriram. Luana ergueu o envelope. Eu tenho provas. Helena fraca. Só conseguia olhar. Renata tentou disfarçar. Tentou teatralizar. Tentou se vitimizar. Tentou culpar a faxineira. Mas a verdade já tinha começado a vazar. Letícia correu e arrancou o envelope das mãos de Luana como uma ladra profissional. Augusto viu. E, pela primeira vez, em anos, viu de verdade. Por que você está tão desesperada com esse envelope? Perguntou ele. Letícia gaguejou. Renata perdeu a pose. O médico suou o salão inteiro, segurou o ar. E foi aí, naquele momento exato, que o primeiro fio da máscara caiu. Não haveria mais retorno. O caos estava prestes a começar. E a verdade viria abaixo como avalanche. E agora nada impediria o próximo passo. O salão inteiro parecia ter parado no tempo quando a pergunta de Augusto atravessou o ar. Não era uma pergunta comum. Não era um pedido de explicação. Era uma acusação engasgada. Uma flecha lançada no meio do peito de quem sempre se achou intocável. Por que você está tão desesperada com esse envelope, Letícia? A babá engoliu seco. Os olhos fugindo para todos os lados como um animal encurralado. A respiração dela acelerou de maneira quase visível. Renata deu um passo à frente para tentar assumir o controle da situação. Mas era tarde demais. O salão inteiro queimava em silêncio, esperando apenas uma resposta que ela jamais conseguiria dar. E então, como se o instinto de sobrevivência tivesse falado mais alto que a inteligência, Letícia cometeu o erro que mudaria tudo. A voz dela escapou, fina, nervosa, cheia de veneno. Você não devia ter se metido. Faxineirinha. Foi como um eco envenenado que atravessou o salão. Aquilo não era resposta. Não era defesa. Não era explicação. Era medo escorrendo pelos cantos da boca. O estalo emocional aconteceu diante de todos. O choque atravessou o rosto de Augusto. Mas antes que ele pudesse reagir, o médico deu um passo abrupto. Não deixa ele ver. Foi um comando now pedido. E com esse comando, ele avançou em direção ao envelope como se estivesse defendendo a própria vida a menos. E talvez estivesse mesmo. No movimento brusco, tropeçou numa bandeja, derrubou um prato de cristal e a tensão explodiu numa onda caótica. Luana agiu antes de pensar. Se jogou entre o médico e Augusto, tentando impedir que ele alcançasse as provas. Um impacto derrubou a mesa de doces inteira.
espalhando bolo, brigadeiros e taças pelo chão. Crianças gritaram, convidados recuaram, câmeras começaram a filmar em todas as direções. O caos havia começado. O envelope escorregou pelo piso e foi parar perto dos pés de uma convidada em choque. Letícia correu como uma fera faminta, esticando a mão para agarrá-lo. Mas Luana se jogou no chão com uma coragem animalesca e pegou primeiro. Quando levantou, estava ofegante e suado Black, mas firme como ferro. O grito dela cortou o salão. Chega! A voz ecoou pelas colunas de mármore, calando até as músicas da festa. A raiva, o medo, o desespero. Tudo saiu numa única palavra que parecia carregar o peso de anos. Engolindo injustiça. Vocês vão ouvir o que estão fazendo com essa menina. Mas antes que Augusto pudesse estender a mão, Renata avançou com a violência de quem prefere destruir tudo do que perder o controle. Ela arrancou o envelope das mãos de Luana, e menos num golpe tão rápido que ninguém conseguiu impedir. Rasgou tudo em 1000 pedaços. Você não vai arruinar a minha vida. Papel voou pelo ar como neve suja. Documentos, provas, fotos, mensagens, tudo despedaçado. O salão engasgou num silêncio profundo, como se o mundo tivesse parado para assistir à queda de uma máscara. O olhar de Augusto se transformou. Ele olhou para a esposa como quem enxerga pela primeira vez o rosto de um demônio vestido de luxo. Renata percebeu. E naquele instante, a socialite elegante deu lugar a algo selvagem. Um animal acuado. Um monstro desesperado. Ela correu até Helena. Agarrou a menina pelo braço e a puxou para perto de si. Se aproxima. E eu levo ela comigo. Um arrepio gelado. Percorreu todos os convidados. Ninguém respirou. Ninguém piscou. Ninguém ousou dar um passo. Helena estava tão fraca que mal conseguia ficar de pé. A cabeça tombava. O olhar perdido. Mesmo assim, a garotinha chorava baixinho, murmurando um papai, quase inaudível. Augusto levantou as mãos devagar, como quem enfrenta um animal perigoso. Renata, por favor, solta a nossa filha. Mas Renata não parecia mais escutar. Os olhos dela estavam arregalados, dilatados, uma mistura de medo e loucura. A maquiagem manchava o rosto, misturando lágrimas e desespero. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Você não faz ideia. Você não faz ideia do tamanho disso. Aquela frase fez Luana sentir a espinha formigar. Ela sabia que havia algo maior, algo escondido, algo que nem Renata conseguia controlar, algo nas sombras. E então os passos começaram, passos lentos, firmes, impecáveis, vindos do topo da escada. A mansão inteira virou o pescoço para olhar. No alto da escadaria surgia um homem, alto, terno preto, alinhado, cabelo grisalho penteado para trás. Ele descia os degraus como quem não precisava levantar a voz para dominar um ambiente. Cada passo dele era uma sentença. Aviso. Um terror. Renata tremia só de olhar. Eu fiz tudo o que você pediu. Soluçou ela. Tudo. Ele inclinou a cabeça, com um sorriso tão frio que o ar pareceu congelar. Você não fez tudo. Só isso. Simples. Letal. Augusto ficou confuso, olhando do homem para a esposa como quem tenta montar um quebra-cabeça impossível. Quem é você? Murmurou ele. Foi Luana quem percebeu primeiro. Não pelo nome, mas pela energia, pela forma como o ar da sala pareceu se curvar diante daquele homem. Ele não era parte da família. Não era médico. Não era funcionário. Ele era a sombra por trás de tudo. E então, Davi surgiu entre os convidados, agora com os olhos flamejantes de ódio. Sabia que era você, disse ele. Firme. Eu sabia que só alguém como você teria coragem de usar a menina como ferramenta. O homem sorriu com desprezo. Davi, você sempre teve dificuldade de aceitar derrotas. Augusto virou para Davi, desesperado. Você conhece ele? Davi assentiu. Esse é Marcelo Farias, antigo sócio do seu pai, expulso da empresa por fraude, desvio e envolvimento com clínicas ilegais. Ele jurou vingança. E voltou. Pelo caminho mais cruel possível. O choque atravessou o salão como uma onda. Convidados murmuraram. Outros filmavam. Alguns recuaram com medo, como se o próprio mal tivesse tomado forma humana. Marcelo abriu os braços. Satisfeito. Eu voltei. E usei a única fraqueza de Augusto Monteiro. O amor. Luana avançou um passo. Sem medo. Com a fúria incendiando seus olhos. Você é um monstro. Ele olhou para ela como se observasse algo descartável. Monstros movem o mundo, minha querida. E então apontou. Removam ela. 2 seguranças apareceram do nada. Sombras
treinadas. Um deles agarrou Luana pelo braço. O outro se aproximou por trás com algemas nas mãos. Mas antes que pudessem prendê-la, Davi pulou no primeiro segurança com a força de um raio, derrubando-o no chão. O segundo segurou Davi pelo pescoço. Mas Luana, menos guiada por um instinto feroz, pegou o balde de metal do carrinho de limpeza e acertou o homem com toda a força do corpo. Ele caiu, atordoado. O salão explodiu em gritos. Correria, desespero. E no meio do caos, Luana não pensou. Correu até Helena e arrancou a menina dos braços de Renata. Solta ela. Renata tentou puxar de volta, mas Luana segurou a criança com a força de uma mãe lutando por seu próprio filho. Augusto correu, pegou a filha no colo e quase desabou no chão. Helena! Meu amor, fala comigo. Mas a menina mal respirava. E então o pior aconteceu. Marcelo levantou uma mão. Apenas isso. As portas automáticas da mansão se fecharam com um estrondo. Travas metálicas acionaram. O barulho ecoou como sentença. Ninguém entrava. Ninguém escapava. Hoje, disse Marcelo, ninguém sai enquanto tudo não acabar. Ele deu um passo à frente. A sombra dele se estendendo pelo mármore como se engolisse a casa inteira. E tudo está prestes a acabar. Mas antes que ele pudesse dar a ordem seguinte, algo tão inesperado aconteceu que até o próprio Marcelo perdeu o equilíbrio emocional. Luana soltou um grito que calou a mansão inteira, ergueu um frasco pequeno e disse a frase que queimaria por anos nas manchetes. A Helena não está doente. Ela está sendo envenenada. O silêncio caiu tão pesado que parecia concreto. Augusto arregalou os olhos, petrificado. Renata ficou branca como vela. Letícia levou a mão à boca. O médico prendeu a respiração. E Marcelo estreitou os olhos com ódio. Luana ergueu o frasco com a mão tremendo. Esse símbolo é Serum. Eu já vi isso antes. Vocês não estão dando remédio para ela. Estão testando substâncias experimentais. Substâncias ilegais. A mesma droga que vocês usaram no meu irmão. O salão inteiro ficou em choque. O mundo pareceu perder o ar. E Marcelo, pela primeira vez, vacilou. Um vacilo de um segundo. Mas suficiente para a verdade começar a ruir. O caos que viria a seguir seria a ruína dele. E a ascensão de Luana. Nada impediria mais a verdade. Nada. O salão inteiro ficou petrificado depois que Luana revelou que o remédio usado em Helena fazia parte de testes ilegais. Os mesmos que tinham matado o irmão dela anos antes. O ar pareceu desaparecer da mansão, como se todas as paredes tivessem sido esvaziadas de oxigênio de uma só vez. Augusto tremia, segurando a filha no colo. Renata chorava em silêncio, encarando o chão como se estivesse diante do próprio abismo. Letícia parecia ter visto um fantasma. O médico empalideceu tanto que parecia prestes a desmaiar. E Marcelo arregalou os olhos só por um segundo. Mas foi suficiente. Um segundo de medo. Um segundo de fraqueza. Um segundo de verdade. Davi avançou até Luana e confirmou. Ela está dizendo a verdade. Esse símbolo aí é dos laboratórios clandestinos que a polícia tenta fechar há anos. Marcelo financiou todos. Um murmúrio de horror percorreu o salão. Convidados recuaram. Alguns choraram. Outros filmavam tremendo, como se estivessem testemunhando o fim de algo gigantesco. Marcelo tentou recuperar o controle. Respirou fundo e olhou para Luana com firmeza. Gelada. Ninguém vai acreditar. Numa faxineira histérica que perdeu o irmão e inventou essa história para chamar atenção. Luana encarou ele com uma força que ela nem sabia que tinha. Histérica. Eu vi crianças como a Helena sendo tratadas como cobaias. Eu vi mães chorando. Eu vi o meu irmão morrendo. E vocês querem fazer o mesmo com ela. Renata levou a mão à boca, assustada. O mundo dela se partia ali. O celular de Davi vibrava sem parar com notificações, transmissão ao vivo, mensagens, vídeos, hashtags, surgindo instantaneamente. O país inteiro começava a assistir àquela queda monumental em tempo real. Marcelo percebeu que estava perdendo terreno. O rosto dele começou a ficar vermelho de raiva. Veias saltavam no pescoço. Ele parecia um animal acuado, pronto para atacar. Chega! Gritou ele, batendo a mão na mesa mais próxima, derrubando taças e doces. Eu não vou ouvir mais nenhuma palavra dessa. Dessa intrusa. Luana deu um passo à frente. Dessa faxineira que salvou a vida da menina que você tentou matar, né? Marcelo avançou. Mas Davi se colocou entre os dois como um escudo humano. Luana reergueu o frasco outra vez.
O antídoto. Você sempre traz o antídoto junto com a droga. Era assim na clínica. Você trouxe hoje também? Marcelo trincou os dentes, literalmente. E aí todo mundo viu. A hesitação. Tentativa de esconder a pasta. O movimento brusco para virar de costas. Tudo aquilo denunciava. Davi apontou. Ele está com o antídoto aí. Procure. Marcelo tentou correr. Mas 2 convidados, 2 homens grandes, pais de crianças presentes ali, menos avançaram ao mesmo tempo e seguraram ele pelos braços. O médico tentou fugir pela lateral, mas foi agarrado por outro grupo de convidados indignados. O caos se transformava em união, o medo em coragem. Davi tomou a pasta das mãos de Marcelo. A tensão era tanta que parecia que o ar estava prestes a explodir. Ele abriu a pasta diante de todos. Lá dentro, envolto em papel acolchoado, estava um pequeno frasco âmbar. Luana reconheceu imediatamente. Antídoto. As lágrimas escorreram pelo rosto dela sem que percebesse. Ela olhou para Augusto, que tremia com Helena nos braços, sentindo o peso do universo cair sobre suas próprias costas. Tira a tampa, disse Augusto com a voz destruída. Pelo amor de Deus, salva minha filha. Luana pegou o frasco como se estivesse segurando a vida em forma líquida. Suas mãos tremiam tanto que por um segundo ela achou que deixaria cair. Mas algo dentro dela, menos algo antigo, algo ferido, algo forte, estabilizou seus dedos. Ela abriu. O cheiro químico subiu imediato. Augusto segurou Helena com cuidado. Luana aproximou o frasco da boca dela. A garotinha estava tão fraca, tão apagada, tão distante, que a cena parecia saída de um pesadelo. Só um pouquinho, murmurou Luana, a voz quebrada. Aguenta, minha princesa. Ela deixou cair 2, 3 gotas. Helena engoliu devagar, sem força. E então o salão inteiro ficou em silêncio absoluto. 1 segundo. 2, 3 segundos. O coração de Augusto parecia bater tão alto que ecoava pelas paredes. De repente, Helena puxou um ar profundo. Tão profundo que seu pequeno peito subiu rápido, como se tivesse sido libertado de uma prisão invisível dentro do corpo. Os olhos dela abriram menos primeiro devagar, turvos. Depois focando melhor. Papai, ela murmurou. Augusto caiu de joelhos com a filha nos braços, chorando de um jeito que fazia o coração de qualquer um despedaçar. Meu amor, você voltou. O salão explodiu em aplausos, choros, gritos, orações. Alívio. Pessoas que nunca olharam na cara de Luana agora gritavam o nome dela. Outros abraçavam desconhecidos. Até funcionários que viviam à margem choravam, emocionados. Mas a vitória não estava completa. Ainda não. Marcelo rugia contra os homens que o seguravam. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu tenho contatos. Eu tenho gente grande. Eu vou sair disso. Luana virou-se para ele, e a coragem que tomou conta dela era algo que nem ela reconhecia. Você nunca mais vai tocar em criança nenhuma, Davi confirmou. A polícia já está vindo. Tudo está sendo transmitido. Sua carreira acabou. Marcelo riu. Um riso doentio. Carreira. Eu não tenho carreira, garota. Eu tenho poder. Luana respirou fundo. Não mais. E foi exatamente nesse momento, quando a polícia já se aproximava do portão e sirenes ecoavam de longe, que Davi segurou o braço dela com uma seriedade cortante. Luana, tem uma última coisa. Uma coisa que muda tudo. Uma coisa que você precisa saber agora. Ela franziu a testa. Mas antes que pudesse perguntar, ele tirou um envelope antigo do bolso. Estava dobrado, amarelado, com o nome dela escrito à mão numa letra antiga. Uma letra que Luana nunca tinha visto. E ainda assim, reconheceu. O mundo dela ficou pequeno, minúsculo. Eu investiguei a clínica depois da morte de pessoas que amei, disse Davi. E encontrei documentos que batiam com o nome do seu irmão, com o caso dele e com o seu. Luana sentiu o coração parar por um segundo. Com o meu? Davi abriu o envelope e tirou um papel antigo, quase se desfazendo. Eles não escolheram seu irmão por acaso. Eles escolheram pela genética, pelo histórico familiar, pelo potencial de resposta. E sabe por quê, Luana? Ela balançou a cabeça, tremendo. Davi entregou o documento. E o nome estava lá, assinado, Marcelo Farias, com uma frase que rasgou a alma dela. Grupo 7B, selecionados pela genética. Família Costa. Luana caiu de joelhos. Renata chorava ao fundo. Augusto abraçava Helena como se quisesse protegê-la do universo.
Os convidados assistiam como se estivessem vendo uma tragédia e uma redenção. Ao mesmo tempo, o médico começou a soluçar. Desesperado. Letícia tentava se esconder atrás de um pilar. Marcelo lutava feito um animal, gritando: "Isso não prova nada." "Não prova nada!" Luana levantou com o papel na mão, o rosto coberto de lágrimas e ódio. "Você matou meu irmão. E tentou matar essa criança." Marcelo ficou pálido como cal. Pela primeira vez, completamente ímpotent, a porta da mansão foi arrombada. A polícia entrou correndo. Gritos, algemas, ordens, movimentação, foram direto em Marcelo. Ele tentou resistir, tentou ameaçar, tentou rugir, tentou impor medo. Mas não sobrou mais nada dele. Absolutamente nada. Luana encaixou a última peça da história quando viu a expressão de terror dele. No fundo, o poderoso Marcelo Faria sempre teve medo de uma coisa: da verdade. E a verdade estava ali, viva, respirando e apontando para ele. "Foi ele", disse Luana. Essa frase percorreu a mansão como fogo. Marcelo foi arrastado algemado, chutando, gritando que ia voltar, que ninguém podia derrubá-lo, que aquilo era armação menos, mas ninguém acreditava. Ele estava acabado. Letícia foi presa na mesma hora. O médico também. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio profundo tomou conta da casa. Silêncio de um monstro derrotado. Augusto levantou-se com a filha nos braços e caminhou até Luana. A expressão dele era de gratidão absoluta, misturada com culpa, dor e arrependimento. "Você salvou a minha filha. Você salvou essa família." Helena estendeu os bracinhos, ainda fraca, mas consciente. "Você é meu anjo", murmurou ela, encostando a cabeça no ombro de Luana. Luana chorou. Chorou tudo que engoliu por anos. Choro de vitória, de fim, de recomeço. E enquanto ela chorava, Davi colocou a mão no ombro dela e disse: "Ainda não acabou. Não parou. Agora é que sua vida começa." Luana olhou para o alto da mansão. O lugar onde quase perdeu tudo. O lugar onde quase morreu. O lugar onde salvou uma vida. E sentiu algo dentro dela. Finalmente. Se reorganizar. Ela não era invisível. Nunca tinha sido. E naquele instante, o mundo inteiro enxergava. A mansão Monteiro parecia um campo de batalha depois da tempestade. Restos de balões enfeitavam o chão. Doces esmagados manchavam o mármore e o bolo, que antes simbolizava a festa perfeita, estava destruído ao lado da mesa virada. Mas nada disso importava. O que realmente importava era que Helena estava respirando, viva, acordada, agarrada ao pescoço do pai como se só ali encontrasse segurança. O barulho das sirenes desaparecia, enquanto a polícia afastava Marcelo e seus cúmplices. A cada passo que eles davam para fora da casa, a sensação de peso diminuía, como se camadas de uma nuvem tóxica estivessem finalmente sendo arrancadas do ar. Mas o silêncio que ficou não era de calma, ira do impacto. Era o silêncio de quem viu o pior e ainda tentava processar. Luana estava no centro da sala, com o rosto marcado de lágrimas secas, o uniforme sujo, os cabelos desgrenhados e as mãos tremendo de tudo que aconteceu. Mesmo assim, havia algo nela que não estava ali antes. Uma firmeza silenciosa, uma chama acesa que ninguém conseguia ignorar. Davi aproximou-se devagar, com um olhar que misturava cansaço, respeito e algo mais profundo. Algo que o dizia. Ele entendia a dor dela de um jeito que ninguém ali conseguia. "Você conseguiu", disse ele. Baixinho. "Você fez o que metade das pessoas nesse país teria medo de fazer." Luana respirou fundo, tentando encontrar ar dentro do peito. "Eu fiz o que precisava ser feito." "Você fez mais do que isso", completou Davi. "Você expôs um dos maiores criminosos da área da saúde. Você salvou essa menina. Você abriu portas para outras investigações. E você encontrou algo que te foi tirado anos atrás. Justiça." Luana engoliu seco. Justiça. A palavra ecoou na mente dela como uma memória que doía e curava ao mesmo tempo. O rosto do irmão apareceu como um lampejo. O menino risonho que se tornou uma vítima invisível. A criança que ninguém salvou. Até agora. Augusto se aproximou devagar, ainda segurando Helena, agora mais desperta, com o olhar caindo e abrindo, como quem tenta entender o mundo novamente. "Luana", disse ele, com a voz falhando, "eu não tenho palavras. Nada que eu disser vai ser o suficiente. Você salvou minha filha. Você salvou a minha vida. Salvou tudo." Ela balançou a cabeça.
Eu só fiz o certo. Não, respondeu Augusto prontamente. Você fez o necessário. E isso é muito mais raro. Ele olhou para a filha, depois para Luana. Eu queria pedir uma coisa. Ou talvez oferecer. Luana não entendeu de imediato. Augusto respirou fundo, como quem toma uma decisão que já não cabia mais no peito. Eu quero que você fique, não como faxineira, como coordenadora geral da casa. Eu quero alguém em quem eu confio. Alguém que colocou a própria vida em risco pela minha filha. Alguém que não se esconde. Alguém que vê o que ninguém mais vê. Luana abriu a boca, mas não conseguiu falar. As palavras não funcionavam. A garganta não deixava. Eu quero te dar estabilidade, salário digno, respeito, valorização. Eu quero te dar tudo que você nunca recebeu, mas sempre mereceu. As lágrimas vieram sem permissão. Augusto, eu não sei o que dizer. Diga sim, murmurou Helena, com a voz doce. Eu quero você aqui. A menina estendeu os braços e Luana a abraçou de volta com uma delicadeza infinita. O gesto fez Renata, que até então estava caída no canto da sala, começar a chorar mais forte. Não era o choro de quem perdeu um plano. Era o choro de quem percebeu o tamanho da monstruosidade que aceitou participar. De quem finalmente encarava as próprias escolhas. A polícia já tinha levado ela. Mas antes de sair, Renata olhou para Luana com um misto de arrependimento e vergonha. Me perdoa, disse ela, com a voz quebrada. Eu não sabia o quanto isso ia longe. Eu fui egoísta. Fui covarde. Luana não respondeu. Não havia resposta que coubesse naquele momento. Às vezes, o silêncio carregava mais verdade do que qualquer frase. Depois que a polícia levou Renata e os últimos envolvidos, a mansão começou a esvaziar. Convidados dispersavam em choque. Alguns ainda chorando, outros em silêncio absoluto, sem coragem de olhar ninguém nos olhos. Funcionários caminhavam pelo salão atordoados, sem saber por onde começar a arrumar o caos. Os fotógrafos, antes tão animados, recolhiam seus equipamentos em silêncio. O evento que deveria ser um aniversário perfeito se transformou no epicentro de um dos maiores escândalos da cidade. A noite caiu lentamente, como se o mundo estivesse finalmente tentando descansar depois de um dia de guerra. Luana caminhou até o jardim da mansão. Precisava respirar o ar de fora. Precisava do vento para limpar a alma. Precisava da noite para lembrar que estava viva. Ela ficou ali, olhando para o céu, quando ouviu passos atrás dela. Davi. Ele parou ao lado dela, sem dizer nada, por alguns segundos. Você não deveria estar sozinha agora, disse ele. Luana sorriu sem forças. Eu passei a vida inteira sozinha. Não seria agora que isso me assustaria. Mas agora é diferente, respondeu ele. Agora você não é invisível. A frase atravessou o peito dela como calor. Agora, continuou Davi, as pessoas enxergam você como sempre deveriam ter enxergado. Luana olhou para ele com sinceridade crua. Você acha que eu fiz a coisa certa? Davi virou-se para ela, encarando de frente. Eu acho que você fez a coisa mais corajosa que alguém poderia fazer. Você enfrentou pessoas que tinham dinheiro, poder, influência, garantias. E mesmo assim você agiu. Não por glória. Não por interesse. Mas porque uma criança precisava de você. Ela respirou fundo. O vento mexeu no cabelo dela. Pela primeira vez, em anos, Luana sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eu só queria ter salvado meu irmão também, murmurou ela, com os olhos marejando. Davi colocou a mão no ombro dela. Um toque firme, respeitoso, cheio de verdade. De um jeito ou de outro, você salvou. Você impediu que outra criança passasse pelo mesmo. Você quebrou um ciclo. A dor apertou. Mas dessa vez, junto dela, veio uma sensação suave de paz. O que vai acontecer agora? Perguntou ela, sem perceber que perguntou. Davi olhou para a mansão iluminada. Muita coisa. As investigações vão se aprofundar. O caso vai virar manchete. O país inteiro está assistindo. E você, Luana, o encarou. Você vai ter que aprender a viver com algo que nunca teve. O olhar das pessoas sobre você. Ela riu baixinho, quase sem acreditar. Isso me assusta mais do que os vilões. É sempre mais difícil, quando finalmente somos vistos, respondeu Davi. Augusto apareceu na porta, chamando Luana com a mão. Vem. Helena quer ficar com você. Ela caminhou até ele, com Davi acompanhando-a. A cena seguinte parecia saída de outro mundo. Helena estava deitada na sala, enrolada numa manta, com duas enfermeiras ao lado, e Augusto segurando sua mão. Quando viu Luana, a menina abriu um sorriso fraco, mas sincero. Você não vai embora, né? Perguntou ela, com aquela voz que só crianças conseguem usar para quebrar corações.
Luana se ajoelhou ao lado dela. Eu prometo que não. Helena se aproximou, deitando a cabeça no colo dela, como se fosse o lugar mais seguro do universo. E pela primeira vez, Luana sentiu que não estava lutando por alguém sozinha. Estava sendo vista. Estava sendo amada. Estava sendo respeitada. Quando a noite avançou, Davi se preparou para ir embora. Ele parou na porta, olhou para Luana e disse: "Isso tudo só aconteceu porque você decidiu não virar as costas. Você mudou o destino dessa família." Luana agradeceu com um sorriso leve. E ele completou antes do perde: "E ainda tem mais coisa que você não sabe. Mas isso eu te conto amanhã." Ela franziu o senho, curiosa. Mas Davi sorriu, misterioso, e foi embora. Luana ficou ali, olhando Helena dormir com o rosto finalmente tranquilo. Sabia que a maior parte da batalha já tinha sido vencida. Mas algo dentro dela dizia que a história ainda não tinha terminado. Não completamente. A manhã seguinte, amanheceu com uma luz estranha na mansão Monteiro. Era como se o sol tivesse decidido iluminar aquele lugar de um jeito diferente, mais gentil. Quase como um pedido de desculpas pelo que havia permitido acontecer na véspera. Os vidros ainda refletiam o caos da festa interrompida. A grama exibia marcas de passos desesperados. A mesa caída no chão parecia um monumento silencioso ao horror exposto. Mas dentro da casa, algo havia mudado profundamente. Luana acordou cedo, como sempre fazia, mas a sensação era outra. Pela primeira vez em muitos anos, ela não acordou com medo de perder o emprego, de ser humilhada, de ser ignorada. Ela acordou sentindo que tinha um lugar. Não, um valor. Ao entrar na sala, encontrou Helena enrolada numa manta, sorrindo para ela com um brilho nos olhos que parecia um pequeno milagre. A menina levantou a mãozinha imediatamente. "Você veio", disse com a voz suave. Luana se aproximou e se sentou ao lado dela, acariciando seus cabelos. "Eu vou estar sempre aqui", respondeu, com uma certeza que ela mesma não sabia que tinha até dizer em voz alta. Augusto observava a cena, encostado na porta, com um sorriso cansado. Não era o sorriso de um milionário. Não era o sorriso ensaiado de eventos sociais. Era o sorriso de um pai que quase perdeu tudo e agora sabia reconhecer o que era essencial. "Ela dormiu abraçada nisso a noite inteira", disse ele, apontando para a barra do uniforme de Luana, que a menina segurava enquanto dormia. Luana corou, surpresa, e Augusto completou: "Ela confia em você mais do que em qualquer pessoa nessa casa." O peito dela apertou com uma mistura de emoção e responsabilidade. "Eu vou fazer de tudo para não decepcioná-la." Augusto assentiu. "E you say?" Helena fechou os olhos de novo, exausta. As enfermeiras monitoravam seus sinais vitais, mas o alívio era evidente. Ela estava reagindo bem ao antídoto. Estava se recuperando. Mas Luana sabia que nada daquilo apagava o que haviam feito com a menina. Nem apagaram o que fizeram com seu irmão. Naquele momento, um pensamento profundo e sombrio atravessou a mente dela. Quantas outras crianças haviam sido usadas? Quantas famílias foram destruídas pelas mãos de Marcelo? Quantos nomes desconhecidos carregavam cicatrizes parecidas? Ela não sabia responder, mas sabia que precisava descobrir, antes que pudesse aprofundar o pensamento. Davi apareceu na porta. Parecia ter dormido pouco, mas trazia no rosto uma expressão firme, resolvida, que misturava urgência e clareza. "Preciso falar com você", disse ele, chamando Luana com um aceno. Ela levantou-se devagar e seguiu o investigador até a varanda lateral, onde o vento batia suave e a cidade se estendia ao longe, indiferente ao drama daquelas vidas. Davi ficou alguns segundos em silêncio, como se buscasse as palavras certas. "Lembra que eu te disse ontem que havia mais coisa que você precisava saber?" começou ele. Luana assentiu, o coração já acelerando de novo. Ela sabia que a história não tinha terminado. Pressentia isso desde a noite anterior. Davi respirou fundo. O caso do seu irmão não foi um erro isolado, nem foi um experimento aleatório. Agora que Marcelo está preso, a polícia conseguiu abrir parte dos arquivos escondidos do laboratório. E entre os documentos, havia uma lista. Uma lista. A palavra encheu o ar de gelo. Luana sentiu as mãos tremerem. "Uma lista de quê?" perguntou, apesar de já temer a resposta. Davi tirou um envelope do bolso e entregou a ela. Era pesado, cheio de papéis, selado como prova policial. Ela abriu devagar, com dedos trêmulos. A primeira página tinha um título que fez o estômago dela virar. Grupo 7B. Experimentos de alta sensibilidade, análise familiar e genética. O nome Costa estava ali, em letras
grandes, como se fosse um aviso escrito pelo destino. Ao folhear, Luana encontrou fichas, documentos, relatórios, fotos microscópicas. E então, finalmente a lista. Lá estavam nomes. Muitos nomes. Nomes de crianças que nunca conheceram. Nomes de famílias destruídas. Nomes de pais enganados. Nomes de mães que choraram sem respostas. Nomes de vidas apagadas antes de crescerem. Mas entre todos aqueles nomes, havia algo que atingiu Luana como um soco invisível. O nome do irmão dela estava ali, acompanhado de uma menção Case Study 7B12. Bom potencial, família emocionalmente vulnerável. Como se a dor da infância deles fosse um convite para a maldade, como se a pobreza, fragilidade e desespero fossem sinal verde para a destruição. Luana fechou os olhos com força. As lágrimas vieram antes que pudesse impedir. Davi colocou a mão no ombro dela. Eles te escolheram porque vocês eram vulneráveis. Porque ninguém iria defender vocês. Porque ninguém iria prestar atenção. Luana respirou fundo, o peito ardendo. Eles destruíram a minha família. Só porque podiam? Sim, respondeu Davi, sem desviar o olhar. Mas você destruiu eles de volta. Ela limpou as lágrimas, mesmo sabendo que viriam outras. Isso tudo vai ser exposto? Perguntou ela, com a voz cortada. Vai. Já está sendo. A polícia recolheu tudo. Jornalistas descobriram. O país inteiro vai saber que por trás de remédios, clínicas e promessas de cura, havia uma máquina de dinheiro e morte. Luana olhou para o envelope com as provas. Era como segurar o passado inteiro nas mãos. O passado que ela nunca entendeu. O passado que ninguém explicou. O passado que a transformou na mulher que era hoje. E tem outra coisa, disse Davi, hesitante. Luana encarou ele. O laboratório não era só do Marcelo. A frase congelou o mundo. Como assim? Marcelo era o rosto visível. Mas havia alguém acima dele. Alguém que bancava tudo. Alguém que nunca apareceu. Alguém que sempre ficou nas sombras. O ar ficou pesado. Quem? Davi respirou fundo. Ainda não sabemos. Mas sabemos que essa pessoa está viva, está solta, está assistindo tudo. Luana apertou o envelope. Sentiu o corpo tremer. Por quê? Por que você está me dizendo isso agora? Porque esse alguém sabe que você destruiu o principal braço da operação. Sabe que você expôs tudo. Sabe que você existe. Luana sentiu a espinha gelar. Eu corro perigo? Davi a encarou com a sinceridade mais dolorosa possível. Sim. As palavras ficaram suspensas no ar por longos segundos. Depois ele completou. Mas você não está mais sozinha. Ela fechou os olhos, respirou fundo e deixou a força voltar aos poucos. Eu não vou parar, disse ela. A voz firme como lâmina. Se tem alguém por trás disso tudo, eu vou descobrir. Davi sorriu. Um sorriso cansado, mas orgulhoso. Eu sabia que você ia dizer isso. Eles voltaram para dentro da mansão. Helena estava acordada, desenhando com lápis de cor, como se estivesse tentando trazer de volta um pouco da infância roubada. Quando viu Luana, coroou-te ela, com passos ainda fracos, mas determinados, e a abraçou. Agora, eu tenho 2 famílias, disse a menina, sorrindo. Luana apertou a garotinha contra o peito, com lágrimas queimando os olhos novamente. Olhou para Augusto, que observava a cena com gratidão profunda, como se aquele abraço fosse a cura para todos os erros que ele não viu. Obrigada, falou ele, com a voz firme. Obrigada por não desistir, mesmo quando ninguém te via. Luana sorriu, com o coração finalmente em paz. A gente só precisa de uma chance, respondeu. Uma chance para mostrar quem é de verdade. Augusto assentiu, emocionado. A mansão Monteiro, que no dia anterior tinha sido palco de terror, agora parecia respirar vida de novo. Funcionários começaram a limpar, reorganizar, respirar. Não havia mais medo nas paredes. Não havia mais veneno escondido. Não havia mais sombras engolindo a luz. Aos poucos, a vida recomeçava. Dias depois, o caso de Helena e da clínica clandestina se espalhou pelo país inteiro. Notícias, reportagens, entrevistas, dossiês. Luana foi chamada de heroína por todo canto. Mas para ela, não era sobre fama, nem sobre reconhecimento. Era sobre justiça. Era sobre quebrar o ciclo. Era sobre impedir que outras famílias passassem pelo que ela passou e pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez na vida, menos ela sentia que estava exatamente onde precisava estar.
quando o sol se pôs. Naquele final de tarde, Helena correu pelo jardim, rindo, com cor saudável no rosto. Ao lado dela, Augusto conversava com policiais sobre o andamento do caso. E na varanda, com um uniforme novo, postura ereta e olhar firme, Luana observava tudo com um sorriso suave. Não era mais invisível, não era mais marginalizada, não era mais apagada. Era vista, era respeitada, era necessária, era parte daquela família. E enquanto abraçava Helena, a menina sussurrou: "Você é meu anjo." Luana sorriu. "E você é minha missão." No final das contas, a verdade era simples. Às vezes, os heróis não vestem capas. Às vezes eles carregam baldes, vassouras e uma coragem que ninguém imaginou que existia. "Você não vai embora, né?" perguntou ela, com aquela voz que só crianças conseguem usar para quebrar corações. Luana se ajoelhou ao lado dela. "Eu prometo que não." Helena se aproximou, deitando a cabeça no colo dela como se fosse o lugar mais seguro do universo. E pela primeira vez, Luana sentiu que não estava lutando por alguém sozinha. Estava sendo vista, estava sendo amada, estava sendo respeitada. Quando a noite avançou, Davi se preparou para ir embora. Ele parou na porta, olhou para Luana e disse: "Isso tudo só aconteceu porque você decidiu não virar as costas. Você mudou o destino dessa família." Luana agradeceu com um sorriso leve. E ele completou antes do Pert: "E ainda tem mais coisa que você não sabe. Mas isso, eu te conto amanhã." Ela franziu o senho, curiosa. Mas Davi sorriu, misterioso, e foi embora. Luana ficou ali, olhando Helena dormir com o rosto finalmente tranquilo. Sabia que a maior parte da batalha já tinha sido vencida. Mas algo dentro dela dizia que a história ainda não tinha terminado. Não completamente.